Reabro os trabalhos. Estando presente, a senhora Patrícia Milani, controle interno, pode tomar seu lugar no assento, já está, acompanhado do seu advogado, se houver. Início do depoimento da quinta testemunha, às 16 horas e 38 minutos. Patrícia, eu vou fazer alguns esclarecimentos aqui, que é de praxe para todos. A senhora foi intimada por esta comissão em razão do cargo que ocupa da administração municipal para colaborar com essa investigação parlamentar, a qual foi aberta pelo requerimento 49/2025 para o prazo de 120 dias, podendo ser prorrogado por igual período, que visa investigar as despesas da última gestão do Poder Executivo Municipal 21-24, não pagas e ou não empenhadas. Inicialmente, despesas da Secretaria de Saúde, posteriormente, despesas também da Secretaria de Obras, podendo, inclusive, ainda haver despesas envolvendo outras secretarias. Passa agora a leitura do termo de compromisso da depoente, conforme artigo 203 do Código de Processo Penal. Vossa Senhoria promete que, quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha sobre palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber e que lhe for perguntado? Prometo. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos de que tenha conhecimento ou tenha protagonizado na qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Nesta oportunidade, advirto a testemunha que nos termos do artigo 342 do Código Penal, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, é punível com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Advirto a depoente que o depoimento será gravado mediante registro audiovisual, sem redução a termo, podendo ser solicitado cópia da mídia a qualquer tempo pela depoente ou seu patrono devidamente constituído. Nesse momento, passamos às perguntas. Patrícia, qual que é o seu trabalho dentro da prefeitura? Então, eu sou a coordenadora do controle interno de Francisco Beltrão. Hoje... Tá. Então, hoje, praticamente todos os processos de compra do município, eles acabam passando pelo meu setor para uma verificação. Então, primeiramente, acaba passando os processos de licitação, também todos os termos de licitação, eles passam pelo meu setor, e posteriormente, quando é realizado as compras, após, também acabam passando para a nossa validação, para a conferência de recebimento dos fiscais, não os nossos, para a nossa validação, para a posterior assinatura do prefeito. Claro, daí também tem demais trabalhos, né, que, enfim, tipo, acaba apoiando em auditorias que a gente teve do Tribunal de Contas, Ministério Público, essas coisas assim. E o que mais a gente também faz toda uma gestão de terceirização, tudo pelo meu setor. Há quanto tempo a senhora está já exercendo essa função específica? Desde novembro de 2015. A senhora tem um conhecimento de qual que é o trâmite para um empenho? Sim. Então, assim, hoje os empenhos de compras normais que a gente fala. Então, que é compra de material de consumo, um serviço. A Secretaria Ordenadora da Despesa, ela vai realizar um mapa de compras com a autorização do secretário. Posteriormente, nós temos uma linha de corte, isso anteriormente e agora também, que até R$500 assinava apenas os secretários e iria para o setor de compras para realizar os empenhos. Acima disso, a secretaria solicitante faz o mapa de compras, a assinatura do ordenador de despesa, posterior assinatura da autorização do prefeito municipal para ser encaminhado ao departamento de compras. Exceto que nós não passamos água, luz, algumas despesas que elas são mensais, tipo aluguéis, que elas não necessitam dessa autorização posterior. Nós não passamos também pela autorização do chefe do executivo, médicos, laboratórios, o que mais? Praticamente isso. O restante das compras, todas elas, sem exceção, elas precisam da autorização do secretário e, posteriormente, do prefeito municipal. Perfeito. A senhora
tem conhecimento de algum empenho feito a menor? Por exemplo, lá tem um serviço de R$ 1.000 e foi feito um empenho de R$ 100. Tem conhecimento disso ter acontecido na Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão? Você está falando de algo em específico, agora desse último relatório? Isso. Que aconteceu com os laboratórios. Que nós tivemos conhecimento esse ano, na verdade. Foi quando eu fui auxiliar no relatório. E a que motivo isso ocorreu? Daí eu não sei te explicar, porque eu não participei, essa gestão inicial da autorização do mapa de compras, ela não passa pelo meu setor, então não tenho conhecimento quem que autorizou, por que foi feito isso. Não chega para. Então vocês não têm conhecimento do valor do serviço? Antes dele ser executado, não. Após que ele tenha a nota fiscal emitida, sim, ele vai passar pelo meu setor para conferência. E caso a nota fiscal não bata com o empenho, qual que é o procedimento que é feito? A gente vai devolver para a secretaria para verificação. Então, quando isso ocorreu, vocês ali do controle interno levaram a conhecimento da secretaria, do chefe do Poder Executivo? Se você está se referindo dessas últimas despesas dos laboratórios, não, porque essas despesas elas não chegaram até nós. Então, assim, elas foram verificadas pela Secretaria de Saúde no início de janeiro. Então, por nós ali também. Então, elas não tinham chego até o meu setor para conhecimento. Perfeito. Ela não tinha nota fiscal emitida. A licitação, vocês, como controle interno, vocês têm essa atribuição de fazer o acompanhamento, a fiscalização, digamos assim? As licitações? Então, a gente faz um acompanhamento inicial. Nós estamos com algumas alterações também nos nossos fluxos de trabalho, mas vou falar da prática hoje. Então, hoje, quando chega o início de uma licitação, ela passa sim por nós e a gente faz algumas orientações se necessário. Ajustes de orçamentos, algumas inclusões de processos de fiscalização ou incluir algumas cláusulas no contrato, nesse sentido. Após isso, ela não vai voltar ao meu setor. Só posteriormente, depois, quando for feita a aquisição de um produto ou alguma coisa, mediante a nota fiscal. A questão de ser feito um serviço ou a compra de um produto sem o empenho, isso é legal ou é regular? Não, isso é regular, isso é vedado pelo artigo 60. E isso ocorreu? Com base nesse relatório, ocorreu. Quando foi tomado conhecimento disso? Em que momento que foi tomado conhecimento disso? Foi porque esse não é a questão dos exames, né? Que a gente tá falando antes que teve os stores. Os exames teve os R$ 100, algumas despesas sem empenho. Né? Esses outros, vocês como controle interno, que tem essa incumbência, foi orientado, alertado, o Poder Executivo, seja ele pelo secretário ou na pessoa do prefeito municipal ou vice-prefeito? Nesse momento não, porque eles foram descobertos em si pelos gestores ordenadores. Porque eu não tenho como ter conhecimento se uma despesa foi ou não executada sem empenho, apenas lá na frente. Mas, entretanto, nós temos algumas orientações pelo controle interno em outros processos anteriores sobre a necessidade dos empenhos prévios. Então já teve algumas situações, porque assim, essa CPI, esse procedimento, ele está dos últimos 8 meses, que é o que a lei de responsabilidade fiscal fala, por isso que se instaurou. Mas então tem coisas para trás que aconteceram na mesma situação? Algumas coisas que eu acredito que até passaram pela essa Câmara, alguns reconhecimentos de dívidas que aconteceram isso, de despesas que foram executadas sem empenhos, que posteriormente o município faz todo o processo de apuração de responsabilidades também. Perfeito. Uma licitação, seja ela daí nas modalidades, quaisquer que seja, principalmente, vamos falar aqui da dispensa de licitação. Como que ela funciona para você, para o município, poder contratar uma empresa e autorizar o serviço para aquela empresa ir lá e fazer o serviço? Qual que é o procedimento? Tá. Então, uma dispensa de licitação funciona da seguinte forma. Vou então tentar explicar desde o início. O município não tem algo listado ou um serviço listado em específico. A dispensa a gente sempre fala que ela é uma exceção. Em regra, seria um pregão. Então, o município não tem algo licitado. O município necessita daquele serviço. Ele vai fazer cotação, ele vai fazer uma justificativa, vai fazer um termo de referência. Após isso, ele segue para todas as autorizações. Autorização dos termos, inicialmente. Autorização do secretário, autorização do chefe do executivo, que todos os termos precisam dessa autorização,
Posteriormente, ele retorna ao departamento de licitação para daí chegar ao meu setor inicialmente, o processo de licitação. Então, eu faço uma prévia análise, quanto justificativa, essas coisas assim, e envio para parecer jurídico. Depois, mesmo já com a autorização da licitação em si, que já foi publicada, já foi homologada, já tem contrato, tudo certinho, a Secretaria Ordenadora da Despesa ela precisa solicitar a autorização para execução dos serviços, que nós temos um procedimento interno que é o mapa de compras e com posterior empenho. Então, mediante após a autorização do empenho, que eu já expliquei previamente, daí sim a empresa contratada através da dispensa pode executar o serviço, não antes desse momento. A senhora tem conhecimento de quem tinha se existe um decreto na prefeitura de algum secretário, além do prefeito, que pudesse ser ordenador de serviço, além desses R$ 500 que a senhora falou que já é, que o secretário pode fazer ordenamento até R$ 500, é isso? Mas é que isso é um procedimento meio que interno nosso, Sim. Não tem um decreto, alguma coisa assim. Tanto que agora, para o exercício 2025, a gente tem isso meio que regulamentado por memorando a todos os secretários. Não tem um decreto sobre isso. Eles podem ordenar qualquer valor ou é só esses R$ 500 pelo memorando? É só esses R$ 500. Acima disso, tem que passar pelo prefeito municipal. Exatamente. Perfeito. Isso. Exceto aquelas situações que eu já citei anteriormente. Que é a questão da luz água, e tal, né? Perfeito. Luz, contratos mensais com valores iguais. A senhora teve conhecimento chegou a ter acesso a esse relatório que foi feito por essa comissão instaurada pela Portaria 41, 2022-2025? Sim, eu verifiquei os últimos relatórios, inclusive participei do relatório complementar da saúde, principalmente, a fim de deixar mais claro algumas informações. Foi quando eu verifiquei a questão dos R$ 100 dos laboratórios. Exato. A gente tem aqui uma informação e a gente já teve informações de que foi constatado tudo que foi trazido para nós através desses relatórios aqui. Inclusive, por isso que ensejou na criação da lei para a gente votar. Tem uma questão aqui que envolve a construtora do Kesner, um valor de 50.540, onde o relatório diz que o secretário autorizou a execução dos serviços em junho de 2024 e, posterior a isso, foi realizado um processo de dispensa, licitação, para pagamento do serviço e encaminhado para assinatura do prefeito em 18/8/2024, e que foi assinado somente no dia 30/12/2024, ou seja, no último dia do ano, ali nas vésperas de findar o exercício. Em desacordo com a lei, sem nenhum tipo hábito para a tramitação do processo. Aí continua o parecer que o referido, a confirmação da execução do serviço, ele foi atestada pelos servidores responsáveis e foram anexadas ao processo licitatório, óbvio, junto com fotos do serviço realizado. Esse procedimento, ele é irregular ou é regular? Irregular, porque ele não teve o processo de contratação da empresa antes da execução do serviço, e nem o prévio empenho, conforme determina a legislação. O secretário teria, de alguma forma, sido delegado pelo prefeito municipal, ou seja, tem que ser, creio eu, por processo. Teve alguma delegação para que o secretário para que ele tivesse essa autonomia de autorizar uma empresa a fazer um serviço sem nada de processo licitatório? Não sei te informar, porque deu um contato entre eles. Perfeito. Em questão do empenho, essa empresa já começou os trabalhos sem licitação. O empenho não teve. É possível uma empresa fazer o trabalho sem licitação e sem a geração do empenho? Não, é irregular. Nenhuma empresa não pode executar qualquer tipo de trabalho ou entrega de mercadoria sem o prévio empenho. Em que momento vocês tiveram do controle interno conhecimento desse fato? Tendo em vista que no dia 18/8, né, começou o andamento, o início, né, do processo de dispensa, estamos aqui com ele em mão, começou no dia 19/8, para ser mais preciso. Aí teve o andamento pelo fiscal, né, que anexou as fotos, e depois foi gerado o empenho. Vocês tiveram conhecimento em que momento? Não, esse não foi gerado empenho, porque ele não tem um processo de contratação. Se eu não me engano, conforme você relatou, inclusive, eu tomei conhecimento esse ano sobre essa despesa quando teve esse relatório da comissão. Então, esse é um processo que ele não chegou para o meu setor, porque ele foi autorizado
conforme você está lendo ali, no dia 30/12. Então, ele nem chegou ao departamento de licitações. Então, Chegou, mas não foi tramitado. Não teve um processo em si. No parecer jurídico, enfim, prévio pé, empenho prévio, essas coisas. mas em que momento que foi anexado, que fala aqui que foi anexado, o presente serviço foi atestado pelos servidores responsáveis e foram anexados ao processo inúmeras fotos do serviço realizado. Isso não foi para validação da despesa no relatório? Acredito que seja. Pois é, ela deve ter sido antes do dia 30/10, né? Do 12. 30/12/2024, que foi o dia que o prefeito municipal em exercício assinou. Tá ali. Acompanha ali para nós, fazendo um favor. Segunda ali. Dois. Conseguiu se identificar? Então, ali fala assim, ó, a confirmação da execução do presente serviço foi atestada pelos servidores responsáveis e foram anexada ao processo inúmeras fotos. Que processo é esse? Então aqui diz, ó, a confirmação da execução do presente serviço foi atestada pelos servidores responsáveis e foram anexados fotos, inúmeras fotos ao serviço. Eu acho que é no relatório, porque aqui em cima ele só fala em questão da execução do serviço, porém assinado somente no dia 30/12 em desacordo com a lei. Então ele não tinha o processo. Esse era um processo que assim que ele chegasse no meu setor e ele tivesse fotos de execução do serviço antes da contratualização, provavelmente eu devolveria. Provavelmente não, com toda certeza eu devolveria esse processo. Perfeito. Então, isso importa... Ficou claro que não tinha a confirmação, tipo, não chegou para mim. Isso quer dizer, então, que foi feito um serviço na Praça Central, as escuras que não chegou a você da Secretaria, principalmente do controle interno, que é o órgão que tem que fazer, que faz a fiscalização, tem que saber, foi feito um serviço lá, amando, né, a gente está apurando justamente isso, né, autorizado aqui, fala o relatório autorizado pelo secretário, né, a gente tem que ver quem deu essa ordem, foi feito um serviço na Praça Central, dos 50, sem chegar para vocês. Ele não tinha chegado ainda ao nosso setor. Sem mais perguntas. Repassa a palavra nesse momento ao seu relator para proferir a sua inquirição. Bem-vinda. Tudo bem. Tem algumas perguntas padrões, né, que eu fiz para todos. A primeira delas, houve alguma forma de orientação quanto a como proceder na CPI, o que falar ou o que deixar de falar, por parte de algum efetivo ou algum comissionado do município? Não, não teve. A única coisa que a gente, acredito que foi citado isso pelos nossos colegas também, a gente se reuniu apenas para saber como que seria, se seria transmitido, enfim, apenas isso, mas nenhuma orientação. Maravilha. A Controladoria Interna emitiu alertas durante o exercício sobre riscos fiscais ou orçamentários? Você fala em que sentido? No sentido do não empenho. Chegou a conhecimento de vocês e foi emitido algum alerta? Anteriormente, não dessas despesas. Sim, exceto essas despesas, em outros processos anteriores, sim, tem algumas orientações de controle interno aos ordenadores de despesas, aos responsáveis pelas secretarias, quanto à necessidade do empenho prévio. Relatou que não chegou até o seu setor, né, que é depois, mas vou fazer de qualquer forma. Foram feitos apontamentos formais sobre despesas sem cobertura ou sem empenho? Não, porque eu não tinha conhecimento disso. Então, como eu não tinha conhecimento, não tinha como eu fazer qualquer tipo de apontamento. O setor de controle interno acompanhou o encerramento do exercício e o fechamento contábil 2024? A transição? Também. Não, o encerramento eu acompanhei, acredito, até no início do mês de dezembro, mas apenas auxiliando algumas secretarias e em virtude de solicitações de empenhos e coisa assim, apenas isso. Não no fechamento total. Perfeito. A senhora considera que houve descumprimento de normas fiscais e ou orçamentárias? Considero que teve o descumprimento na questão de ausência do empenho. Na sua análise, houve má-fé, negligência ou omissão? Por parte, seja dos ordenadores ou de demais agentes públicos? Não sei informar sobre isso, se teve ou se não teve. Existe algum documento ou registro que possam ser entregues e úteis para a CPI?
Eu acredito que todos os documentos já foram entregues nesses relatórios de validação. Sabe me informar quem que tinha acesso aos serviços que foram executados sem prévio empenho? Quem sabia desses exercícios? Não sei informar. Antes, não sei, me chamou a atenção, não sei se eu entendi errado. Foi comentado que serviços médicos e laboratoriais não precisaria chegar até o prefeito? É que como tanto os médicos quanto os laboratórios em si, eles são teoricamente umas despesas mensais que a gente fala. Então, os médicos, eles não precisaria da autorização do prefeito, isso inclusive é agora também, para os empenhos, tá? Inclusive, nem posteriormente as notas fiscais, nesse último ano, a gente não solicitava mais a assinatura dos médicos. Inclusive dos laboratórios também. Não precisaria da autorização em si dele para o empenho. Inclusive os que constam nos relatórios apresentados pela comissão? Inclusive. Antes eu vou até pegar o gancho do que o presidente Thiago perguntou, quando ele falou de meio que da possibilidade de secretários empenharem sem a anuência do prefeito. O que chegou à nossa ciência foi que, eventualmente, pode existir uma concessão de direito, vamos dizer assim, do secretário empenhar até determinado valor sem que o prefeito precise assinar de fato, talvez pela celeridade, eficiência ou qualquer outro princípio. A senhora tem ciência de algum secretário que tinha tal poder ou se foi dada a possibilidade para alguém? Se nós estamos nos referindo às despesas até R$500, todos os secretários tinham esse direito. E as superiores? Isso. Nós temos também o decreto de ordenadores de despesa, onde os secretários podem sim também ordenar as despesas. Nós tínhamos alguns casos em relação a fontes vinculadas à assistência social também, que a secretária da assistência social tinha informalmente essa delegação de também gerir essas fontes e fazer os empenhos relativos. Sem passar pelo prefeito? Isso, No limite de 500 ou acima de 500 também? Alguns casos acima de 500 também. Eu não vou conseguir te precisar, mas tinha algumas fontes específicas. No caso da assistência social, uma delas. Outras não consegue me lembrar de uma? Não, acredito que outras não teriam. Apenas no caso da assistência social mesmo. E para finalizar, havia a prática, que é da sua ciência, de executar o serviço sem um prévio empenho? Não tinha prática. Tanto que as questões que eu vou citar, as questões que ocorreram, todas a gente tem registro, inclusive, de reconhecimentos, de apuração de responsabilidade posteriormente. E até com orientações. Então, foi algo atípico que a gente está procurando aqui, o que a gente está investigando. Nesse montante, sim. Maravilha. Satisfeito, presidente. Obrigado ao relator, o vereador Bruno Saval. Repassa a palavra ao primeiro secretário, o vereador Júnior Nese, para proferir sua inquirição. Beleza, obrigado, presidente. Boa tarde, Paty. Boa tarde. Várias perguntas respondidas já, né? Então, assim, eu queria só que você nos falasse, no teu setor ali, se todos os empenhos passam por você ou tem mais alguma pessoa que faz essa avaliação. Você é da controladoria, né? Você avalia tudo que é gerado na prefeitura. Tem outras pessoas que fazem essa avaliação ou é só você? Não, nós somos uma equipe de 4 pessoas. Até eu gostaria até de retificar essa minha fala, porque tipo, as despesas de água, luz, essas coisas assim, combustível, elas não passam pelo nosso setor. Então, apenas as despesas comuns. Então, o restante daí sim passa pelo nosso setor. Porque essas despesas, elas são mensais já organizadas pelo contrato, né? Isso, exatamente. São despesas, tipo, se a gente relatar, tipo, combustível, são muitos processos. E além dessas despesas, as outras normais, vamos dizer assim, então, que passariam os empenhos lá de compra e venda, de compra de qualquer coisa que passe pela prefeitura, dos setores. De todos os setores, passa por você? Sim, de todos os setores. A saúde, educação, todos? Sim. E é só você ou tem mais alguém no setor que faz a avaliação ou que talvez poderia fazer essa avaliação? Nós somos em 4 pessoas, então as 4 pessoas podem fazer as avaliações. Temos o setor separado, e algumas pessoas avaliam mais especificamente algo. No caso, você é responsável pelo setor, então? Isso mesmo. Seria isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador primeiro secretário Júnior Nese. Repassa a palavra nesse momento ao segundo secretário, o vereador Júlio Espada, para proferir sua inquirição. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. Bom, primeiramente, antes de eu fazer algumas perguntas para ti, eu estava, na verdade, até para a primeira pergunta, tem uma lei aqui, se eu não estou enganado, 4.955, lei municipal, de 28 de outubro de 2022, no artigo 11, ela diz assim: cabe à unidade central do sistema de controle interno a fiscalização prévia, concomitante e posterior dos atos administrativos, visando a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais. Ainda diz por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas. E aí segue um pouco mais. A minha pergunta diante disto é: aqui fala na lei que veio, diz que destinada ao pagamento de despesas não empenhadas. Essas despesas não empenhadas, de alguma forma, chega ao conhecimento do setor de vocês? Não. Porque para mim ter conhecimento sobre essas despesas não empenhadas, foi o que aconteceu agora, foram levantadas por alguns secretários. Senão, os relatórios em si que eu consigo são todos contábeis, que já são de despesas previamente empenhadas. Tá. E se a lei está dizendo que cabe ao controle interno essa fiscalização prévia, eu lhe pergunto, não caberia aqui dizer que cabe ao controle interno ao menos emitir um memorando interno ou algo assim para os gestores, principalmente o gestor principal, que é o gestor, que é o prefeito, e os gestores, aqueles que têm ordenação de despesa, dizer: olha, gente, cuidem, porque não pode. Não caberia ao controle interno esta ação? Nós temos essa ação em outros processos, não nesses, sobre a necessidade do empenho prévio. Ok. Se vocês fazem isso, a minha pergunta daí já é, na gestão anterior, que é a gestão aqui que a gente está, vocês emitiram dentro do período 21, 24, para aqueles gestores, quando eu falo aqueles, todos aqueles que são ordenadores de despesa, como eu falei, né? Como você também comentou antes, os secretários, enfim, diretores que são, o prefeito, foi emitido algum nesse período? Olha, cuidem com isso, porque eu sou do controle interno e eu estou só alertando vocês, porque cabe a nós uma questão prévia também. Sim, talvez não teve diretamente ao gestor em si, mas teve nos processos. Nos processos, sim, não consigo me recordar aqui algum, assim, mas nos processos, sim, tem essa orientação sobre a necessidade. Não, ok. Se houve, ok. Ou seja, se houve alguma irregularidade, nós podemos dizer aqui que ninguém a fez por ignorância. Sim. Também se adetendo aos relatórios, foi comentado aqui que a questão dos empenhos, até R$500, os secretários e alguns ordenadores, né, outros, poderiam fazer sem o conhecimento, não sei se é assim que pode dizer, do prefeito, ou tinha autorização para fazer. Dando uma folhada rápida aqui, eu observei só um dessas despesas das quais gerou tudo isso aqui que a gente está vivenciando. Só uma abaixo de R$500, de R$162,72. Cabe dizer, então, que todas as outras são acima de 500 e todas as situações, então, deveriam passar pelo conhecimento do gestor? Exceto aqueles casos que eu citei antes, Da saúde. Isso, da saúde, que não passariam para autorização, a fim de dar agilidade nos processos também. Ok. Quando fala-se ali em sem empenho, porque eu volto na lei, que a lei repete isso, a lei é clara aqui, destinada ao pagamento de despesas não empenhadas, né? Ou tem alguma coisa aqui também que fala, acho que daí já é não empenhadas ou empenhadas a valor menor. Nesse caso aqui, de quem seria, eu não sei se o correto a falar é a culpa, de ter executado o serviço ou entregue o produto, se é assim que dá para se dizer.
é da empresa, do prestador ou dos gestores? Uma vez que, assim, eu faço essa pergunta porque dentro das atribuições que eu busquei saber do que é do controle interno, me parece assim que o controle interno é quase que um braço do Ministério Público ou algo assim, ou seja, tem que estar realmente de olho em tudo que está acontecendo. E uma vez que observa algumas coisas, cabe notificar algo assim. Por isso que eu faço essa pergunta. Repete, por favor, a pergunta final. A questão da culpa do não empenho. Os nossos... De quem ofereceu o serviço ou o produto ou de quem está ordenando a despesa? Quem que tem que cuidar mais disso aí? É difícil a gente falar em culpa, né? Mas a legislação prevê que o empenho precisa ser prévio. E os nossos contratos prevêem que a empresa precisa prestar os serviços ou entregarem os produtos mediante a nota de empenho. Então, a irregularidade no seu entendimento, aí estaria mais a cargo do prestador de serviço ou do prestador do produto em si do que dos próprios gestores? Não. O gestor não pode autorizar uma entrega de mercadoria ou um serviço sem o prévio empenho. E segundo o conhecimento que a senhora teve dos relatórios, uma vez já que me parece que eles estão altamente comprovados a veracidade de tudo que aqui está, a senhora acha que então houve irregularidades, na sua opinião, com o seu conhecimento do processo? As despesas que não tiveram prévio empenho, conforme determina a legislação, sim. Uma outra coisa também para encerrarmos. Além de algumas irregularidades pontuadas, como despesas sem contrato, como já falei antes, despesas sem empenho, despesas com valores irrisórios, houve também essa questão de despesas de um exercício passar para um outro exercício num ano eleitoral, nos últimos 2 quadrimestres, 8 meses. Penso que também o conhecimento dessa lei deve ser do controle interno. Penso que o controle interno tem o conhecimento de tudo que está acontecendo, numericamente falando. Caixa, fiscal. Você tinha esse conhecimento ou não? Se tinha, emitiu algum alerta, emitiu alguma recomendação aos gestores? Olha, gente, existe essa lei diz que no último ano de gestão vocês têm que cuidar as despesas, elas têm que ficar empenhadas, não pode passar sem empenho para outro ano, então cuidem aqui de maio para frente para vocês equilibrar, o saldo está assim. Com certeza a senhora tem conhecimento disso, uma vez que alertou, não alertou, porque me parece que segundo a lei que eu li, cabe ao setor essa responsabilidade. Não, formalmente não teve orientação. Mas você tinha esse panorama da situação? Em algumas avaliações financeiras que foram realizadas até setembro, outubro, elas estavam teoricamente equilibradas, mas é como eu volto a repetir, você não consegue saber o montante dos débitos sem elas estarem previamente empenhadas, ou seja, não estariam nessa possível avaliação. A senhora falou que até outubro, setembro ali estaria, né? E de setembro para frente? A senhora fez novas avaliações, observou se com aquilo que estava na sua mão. De repente algo não estava na sua mão, não tinha como ter o conhecimento, né? Algo que estava obscuro não tinha como se saber. Mas naquilo que estava na sua mão, a senhora observou que essa situação iria ser gerada ou não? Não, porque eu não tinha conhecimento disso. Então, volto a repetir, com base nas despesas empenhadas, estaria regular. Então, não tem como você emitir uma avaliação sem ter o conhecimento das despesas não empenhadas, que é o que a gente está tratando. Não, concordo. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Segundo secretário, vereador Júlio Espada. Patrícia, pegando o gancho ali, então tem algumas dúvidas que essa presidência precisa sanar. Você disse que não alertou a partir de outubro porque você não teve conhecimento, porque não teve os empenhos, que é justamente o fato que a gente está apurando. Então isso importa dizer que
de certa forma, foi escondido esses empenhos, o não gerado foi para não chegar a conhecimento do controle interno? Não sei te responder isso, na verdade. Como que isso se deu, então? Como que foi feito esses serviços sem o devido empenho? Em que momento você, com a tua experiência como controlador interno, você disse já que já teve alguns alertas e você respondeu ao vereador Bruno Saval que nesse aporte, né, nesse valor aí que a gente está hoje em 15 milhões, não. Isso quer dizer que em valor menor, sim. Então, que momento que gera isso? Por que que o ordenador ou a pessoa dentro da prefeitura qual o motivo que ela teria de ordenar um serviço ou fazer uma compra sem o empenho ou empenho a menor, ou inclusive licitação sem sequer ter passado pelo procedimento licitatório? E por quê? Para não chegar no controle interno? Não sei te informar. Quem que elaborava os empenhos, você sabe? Depende. Pela Secretaria de Saúde, eles têm um departamento de compras específico, com algumas colaboradoras que realizam todos os empenhos de saúde por ali. Os demais empenhos do município eles são realizados através do departamento de compras do município. Quem que era que fazia esses empenhos responsável no ano 2024? Da saúde? Da saúde. Então, da saúde nós temos a Nelane, que faz laboratórios e hospitais, nós temos a Daiane, que faz todos os empenhos prévios de gastos comuns, e nós temos a Camila, que faz os empenhos de médicos. Quem que é a pessoa de Carla que trabalhava na A Carla era a diretora administrativa da saúde. Da saúde. Essas gurias aí, a Melanie, a Daiane, a Camila, elas eram subordinadas a quem? A Carla. Perfeito. E nos outros setores lá, daí era uma pessoa só. Isso. Nos outros setores, as secretarias enviam os mapas, autorizam, e o departamento de compras que faz os empenhos. E quem que era A Priscila. Priscila? Perfeito. E o setor de contabilidade, perdoem. O setor de contabilidade também realiza os empenhos de água, luz e demais, acho que precatórios, essas coisas assim. Perfeito. Numa licitação, você como controle interno, a gente tem aqui na Câmara também, tudo tem que passar para o controle interno. Numa licitação, tudo e qualquer ato dentro de uma licitação, ele pode ser de boca? Não. Tudo tem que estar registrado dentro do processo. Então, como a gente está, como eu estou falando, a gente está talvez numa mudanças de trabalhos, de fluxos de trabalhos, em virtude, inclusive, de algumas orientações do Tribunal de Contas, que tinham algumas orientações com até ajuste de orçamentos, enfim, que a gente acabava falando, precisa ajustar, precisa melhorar a justificativa. Então, alguns a gente até fazia para tornar o processo mais rápido assim. Hoje, nós estamos registrando tudo. Qualquer tipo de orientação ou recomendação, elas estão registradas nos processos. Por exemplo, se o gestor principal, que já foi citado, que é o prefeito municipal em exercício, ele tem aqui nesse relatório alguns procedimentos que ele não pagou, se recusou a pagar. Ele pode simplesmente querer fazer isso, ou ele tem que juntar no processo, no procedimento licitatório, uma justificativa em relação a isso? Está aqui nos relatórios isso? Uma despesa que ele não quis pagar isso? Tem aqui que não, que diz ali, não foi paga pelo prefeito, não foi autorizado o pagamento. Sabe me informar qual é? Contudo, as ordens do serviço na página 3, esse está no principal. Então, ela diz assim, comprovado sua execução, sendo assinado pelo secretário da pasta, porém não pelo prefeito, no valor de 5.500 e alguma coisa para peça de recomposições para mão de obra. E essa é uma delas, né? Tem outra aqui, ainda não foi encaminhado o mapa para autorização do chefe do Poder Executivo, porém não assinar. Ainda foi encaminhado o mapa para autorização do chefe do Poder Executivo, porém não assinado até o final de 2024. Para ele não assinar, para ele não pagar o chefe do Poder Executivo, né?
não assinar, não pagar, ou, né, ele precisa justificar por que ele não quer fazer isso? Não, simplesmente não assina. Não Mas assina. essas já são despesas realizadas sem o prévio empenho, o qual a secretaria não deveria ter sido autorizado. Não, uma licitação, certo. Por exemplo, a doutora Camila esteve aqui e ela nos relatou, como conselheiro jurídico, que tudo precisa ser justificado. O prefeito não pode tomar uma decisão sem que ele justifique. Por exemplo, assim, o fornecedor entregou o produto e o prefeito ele acha que aquele produto está superfaturado. Ele pode não pagar, mas ele não tem que justificar? Ah, daí sim, daí ele teria que justificar. Todo ele tem que... estornos também. Tem que justificar o porquê do estorno? Todos os estornos precisam ser justificados. O valor é menor, o empenho de um serviço de R$1.000, que nem você fala, que aconteceu ali, que foi pagado 100. Isso precisa ser justificado, o porquê dentro do processo licitatório? Como um empenho de R$1.000 foi Por pago exemplo, 100. esse é um exemplo, né? Porque Isso. os números eu não tenho. Se você não utilizou os R$900 de serviço, sim, você pode colocar como uma justificativa, inclusive, de serviços não utilizados. Existe, mas isso tudo tem que ter uma justificativa dentro do processo licitatório. Todos os nossos estornos têm para ter justificativa, inclusive emitido pelas secretarias. Perfeito. A depoente tem alguma declaração para fazer acerca dos fatos, além do que lhe for perguntado, pode ficar à vontade. Não, não tenho. Então, 5h20. Término do depoimento da quinta testemunha às 17h20. Suspenda a sessão por 5 minutos para preparar a sexta testemunha. Quase uma hora.